Olá, agora vamos falar sobre a rotina 1772, a posição física do CD. Uma vez que os endereços são criados nas nossas ruas, prédios, níveis e apartamentos, os endereços podem ser bloqueados, vamos ocupando endereços com movimentações, eu consigo ter nessa rotina uma posição física onde eu consiga ter os meus totais de endereço, consiga saber quais produtos ocupam quais posições, e assim como ter legendas, vários indicativos que nos ajudam bastante. Vamos lá? Olá, vamos falar agora sobre a rotina 1772, posição física do CD. Essa rotina ela nos apresenta uma posição física do nosso CD, apresentando os produtos nas posições que estão alocados, nos apresenta os níveis, os prédios, os endereços, à medida que eles são criados na rotina 1702, os endereços são populados, assim como me dá o status de ocupação, quantidade de endereços disponíveis e outras informações. Na tela principal da rotina aqui nós temos como pesquisar por filial, por depósito, rua. Eu vou desconsiderar aqui os endereços bloqueados e livres, então eu vou pesquisar agora, posso pesquisar também aqui pelo lado da rua, lado par, lado ímpar ou ambos, vou preparar a grid. Então aqui nesse caso ele me trouxe na filial 1, o depósito 1, na rua 1. Aqui eu tenho os prédios, então eu tenho prédio 1, prédio 2, prédio 3, 4, 5, 6, 7, do prédio 1 ao 10, e aqui eu tenho os níveis. Nível 0, que é o meu picking, nível 1, 2, 3, 4, 5. E ao clicar sobre cada quadradinho desse aqui, é a minha posição, é o meu apartamento. Então aqui eu tenho aquela representação de endereço que foi feita lá na rotina 1702, eu tenho uma representação física aqui desse endereço. Então, caso eu queira fazer uma checagem física pelo depósito, para saber se realmente está correta a criação, isso aqui nos ajuda bastante. Esses quadradinhos que estão brancos são endereços inexistentes. Os verdes são endereços que estão livres, os azuis são endereços ocupados, os vermelhos são endereços que estão bloqueados, e esse cinza aqui é um endereço que ele está bloqueado e ocupado. Mas a rotina também ela me dá uma legenda que ela informa todas essas situações. Aqui na parte inferior, se eu clicar aqui no campo legenda, ele me traz as cores e as indicações representando cada uma dessas situações. Aqui também, aqui quando eu seleciono a posição, ele me diz qual é o produto que está alocado nesse produto no momento, qual é a quantidade que está endereçada, se tem alguma quantidade bloqueada, pendência de entrada ou de saída, saldo disponível, a validade, me dá todas as informações referentes a esse produto. Tá? Esse aqui, por exemplo, tem a data de validade dele. Esse aqui é um produto que ele está, a posição está bloqueada, mas está ocupada por esse endereço. Se eu quiser ver, por exemplo, somente o lado par da rua, basta eu marcar aqui, pesquisar, só me trouxe o prédio 2, 4, 6, 8 e 10. Se eu quiser ver o lado ímpar, de 1 a 9, eu quero ver todos. Então me trouxe a quantidade total de endereços, as posições, os produtos e todas as situações. Mas se eu quiser também um resumo dos meus endereços, também é possível aqui nas informações aqui, nas informações gerais. Aqui eu tenho, baseado nesse filtro aqui dessa posição, a quantidade total de endereço de picking de pulmão, aqui ele me dá um totalizador, dos endereços de endereços livres. Quantos endereços livres eu tenho de picking desbloqueados, quantos eu tenho de aéreo e o total, e os endereços bloqueados. Os meus endereços ocupados, seriam esses azulzinhos aqui, e até esse aqui, esse cinza. Então, quantos endereços ocupados eu tenho, a situação, seja de picking de pulmão, e percentualmente o que representa. E aqui eu tenho os dados gerais da filial. Esses dados aqui, de livres, ocupado, e essa primeira coluna aqui, se referem ao o filtro que eu selecionei no momento. Aqui eu tenho os dados gerais da filial. Então, nessa filial eu tenho 977 endereços criados,
me correspondem a 100%. Eu tenho um total de 963 endereços livres e tenho 14 endereços ocupados, e percentualmente o que representa. Caso eu queira pesquisar, por exemplo, um outro depósito, ou dentro do próprio depósito uma outra rua, quando eu preparar a grid, essas informações aqui elas mudam. Então elas variam de acordo com o filtro selecionado. Eu vou olhando por depósito e rua a rua, ele vai me trazendo a representação física dessa posição. E aqui ele me traz os totalizadores. Aqui se mantém a informação. Aqui são meus dados de filial. E assim eu vou navegando e vou fazendo uma validação de cada área desejada. E aqui da mesma forma, vai me trazendo as posições. Se eu quiser pesquisar uma outra filial, nessa filial aqui eu não tenho endereços, eu não tenho nada cadastrado, mas nesse aqui temos vários depósitos, várias ruas, vários níveis e apartamentos, então nós conseguimos fazer essa checagem e validação. Concluímos aqui a rotina 1772. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Resumo da rotina 1772. Nela podemos verificar fisicamente a disposição dos endereços que foram criados. Conseguimos visualizar as ruas, os prédios, os níveis e os apartamentos. Assim como podemos também saber a situação dos endereços baseados nos filtros selecionados. Conseguimos saber os endereços ocupados, endereços livres, nos endereços ocupados qual ou quais produtos ocupam a posição selecionada, assim como quantidade e validade. Nos permite também verificar um quantitativo de posições. No filtro selecionado da rua, no momento, eu consigo saber naquela rua quantos endereços nós temos livres, bloqueados, quantos endereços nós temos também na filial, a quantidade de endereços ocupados, a quantidade de endereços livres. Então ele dá uma visão geral dos nossos endereços criados no depósito.